que esse é o nosso penúltimo Base Bíblica podcast do ano, tá? Então, né, vamos fazer esse podcast. Na semana que vem nós vamos fazer o último podcast, mas esse último podcast vai ser especial. Nós vamos falar sobre política e religião, mas, né, vamos ter um subprefeito aqui, né, pastor Romir, lá do distrito, que a gente fala de São Silvestre, aqui em Jacareí, e nós vamos estar fazendo um bate-papo com ele. Como que é o nome, pastor Almir? Fala aí. Mariano, pastor Almir. Pastor Almir. Então, o subprefeito de São Silvestre vai estar aqui conversando com a gente, né, na semana que vem. Vai ser o nosso último episódio do ano. Então, se você vem nos acompanhando, já avisa a galera aí, não deixe de curtir o nosso link aí, essa nossa live, né? Curte aí, dá o like aí já, compartilha essa live com mais pessoas aí, o seu grupo, com o pessoal que você conhece, seus amigos, vai compartilhando, chama a galera para participar aqui com a gente. Esse é o nosso Base Bíblica Podcast, o nosso penúltimo episódio, né? E agora, penúltimo Base Bíblica, né? E no ano que vem nós retornaremos, mas diferente. Vamos falar depois, né? No último episódio a gente vai falar um pouquinho sobre esse novo formato que nós iremos fazer o ano que vem. Agora vamos começar já com a introdução aqui, né, pastor Almir? Pastor Almir trazendo a introdução do nosso 8º episódio, Política e Religião. Pastor Almir. Eu sou o pastor Almir e nós vamos conversar a respeito da página 130 e em diante, e será o último episódio. Depois a gente vai fazer a entrevista com Daniel Mariano. Daniel Mariano. Eu falei só o sobrenome, que era Mariano. Aí, pastor. Ele é subprefeito do distrito de São Silvestre, da cidade de Jacareí. Na página 130, o tema é Argumentos Bíblicos em favor da liberdade, com base em Gênesis 2, versículos 16 e 17, que diz: comerás do fruto de toda árvore, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, nós vamos falar referente à liberdade. Primeiro, Deuteronômio 28, versículo 28, 29 e 33, Juízes, capítulo 2, de 16 a 23, diz: quando o povo de Israel se afastou de Deus, ele os entregou aos seus opressores, que os escravizaram e lhes tiraram a liberdade. Então, liberdade é o nosso assunto aqui, porque liberdade pode ser tirada de diversas formas. Então, nós vamos ter que ter sabedoria e entendimento para entender qual a liberdade que nós não podemos perder. 2, a liberdade individual deveria ser valorizada, porque os israelitas, quando se encontravam em pobreza, se tornavam escravos, e a cada 50 anos ocorria o ano do jubileu, no qual todos nessa situação de escravidão eram libertos. Então, os judeus pobres, eles se encontravam escravos, mas depois de 50 anos eles recebiam a sua liberdade. 3, de acordo com a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, Deus honra e protege a liberdade. E qualquer governo que negue a liberdade, as pessoas, de modo significativo, exerce uma influência negativa sobre o seu povo. 4, que liberdade humana devem ser protegidas pelo governo civil, protegido pela Constituição? Primeiro, a liberdade religiosa. Segundo, a liberdade de expressão. Terceiro, a liberdade de imprensa. Quarto, a liberdade de reunião. Quinta, a liberdade de petições ao governo.
6, a liberdade de ir e vir. E 7, outras liberdades, que é o direito do povo de ter certeza que suas propriedades, documento e bens não serão sujeitos às buscas e apreensões indevidas. 8, o indivíduo tem a liberdade de não se incriminar a si mesmo num tribunal, porque a Constituição garante a libertação da escravidão e da servidão involuntária. Os governos totalitários dos muçulmanos da Coreia do Norte, ou da América do Sul, ou da América Latina, conforme alguns que nós conhecemos, como Colômbia, Argentina, Venezuela, Chile, Canadá ou México, são contrários à ênfase bíblica sobre o alto valor da liberdade humana. E nós decidimos agora, no novo governo, né, qual é o governo que vai ter domínio sobre as nossas vidas. Se ele vai nos dar a liberdade ou se ele vai nos tirar a liberdade. A Constituição dá o direito do povo de se manifestar de forma democrática, sem obstruir o direito de ir e vir. E na página 27 nós temos um outro tema. Os governos civis influenciam o comportamento moral das pessoas, estabelecendo estrutura moral de uma nação. De acordo com o caráter do governo escolhido para dirigir a nação, influencia sobre a conduta dos indivíduos ou a conduta de uma nação, conforme veremos em alguns versículos bíblicos. Salmo 94 e 20 diz: governantes que aprovam leis injustas, práticas do mal, decretos de opressão. E o Salmo 125, versículo 3 diz: possibilidade de cometerem injustiças, receberão, conforme Isaías 10:1, a recompensa dos seus atos pecaminosos. Esther 3:13 diz: o governo da Pérsia assinaram decretos para eliminarem ou exterminarem ou matarem ou saquearem os bens dos judeus. E Provérbios 14:34 diz: o pecado dos povos permitido pelos governantes é a vergonha dos povos. Então nós vemos que os governos civis influenciam o comportamento tanto individual quanto coletivo moral de uma nação. E dependendo do presidente que nós escolhemos, nós estamos demonstrando que tipo de pessoa nós somos. Se nós somos pessoas que temos caráter ou somos pessoas que não temos caráter. Se nós somos pessoas que desejamos ter comprometimento com a justiça ou com a injustiça. O nosso voto é que vai definir que tipo de pessoa nós desejamos que venha governar a nossa nação, porque as suas influências também vão influenciar de forma individual e de forma coletiva sobre cada um de nós. Então, pastora Fernanda, nós podemos aí observar vários fatores que podem nos levar para um crescimento moral ou para um declínio moral. É interessante isso, né? O pastor Almir começou falando sobre o nosso direito de liberdade, né? E cada cidadão, Deus nos deu essa liberdade, né? Deus, ele é um Deus que, embora sendo Deus soberano sobre todas as coisas, né, pastor Almir? Ele nos dá a liberdade de escolha. Ele poderia, às vezes as pessoas questionam, né, por que Deus permite tanta coisa, né? Por que Deus permite as pessoas praticarem o mal? Por que Deus permite? Porque ele nos deu a liberdade de escolha. Ele não nos
leva, ele não nos obriga a buscá-lo, né? Embora ele nos ofereça essa oportunidade. Em todo contexto, Deus vai dizer para a gente buscar a ele, porque ele é bom, né? E ele tem algo bom para a nossa vida, mas ele não vai obrigar você a servi-lo só porque ele é bom e você tem que servir a ele. Não, isso parte de você, é parte da sua escolha, daquilo que você deseja para a sua vida. Então, a gente tem que entender que todo ser humano ele deve ser livre para escolher o que é melhor, seja para a sua nação, seja para si mesmo. Mas a gente tem que entender, pastor Almir, que as pessoas entendem liberdade como libertinagem, né? Ah, então eu posso fazer o que eu quiser, então eu posso fazer do jeito que eu quiser, tudo bem, mas Deus também fala que a gente tem liberdade, mas toda a escolha que nós fazemos, pastor Almir, ela traz consequências, né? O povo, ele quer viver uma vida liberta, uma vida de libertinagem, mas ele não quer as consequências que essa libertinagem pode causar, né? Então, liberdade é uma coisa, libertinagem é outra, né? Liberdade é eu saber que até onde eu posso ir, né? Existe um limite para mim ir, e eu tenho que respeitar o limite também do outro. Eu não posso romper com as barreiras. Eu não posso simplesmente, né, fazer o que eu quero da maneira que eu quero. Tanto que Deus deu liberdade para Adão e Eva. A gente falou aqui isso no domingo. Deus deu liberdade para Adão e Eva, mas ele não deixou Adão e Eva sem limite. Ele colocou um limite. Olha, você pode comer de tudo, Adão, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal, você não vai comer, você não pode comer, porque se você comer, você certamente morrerá. Então, olha só, Deus coloca um limite para Adão. Você pode fazer tudo, mas existe um limite. Se você fizer algo que vai contra os princípios de Deus, isso vai trazer consequências para a sua vida. Então, liberdade é eu entender que eu sou livre. Eu posso fazer o que eu quiser fazer, eu posso, mas essa liberdade vai me trazer consequências. Ah, eu posso matar, pastor Almir? Pode matar, mas tem consequências para quem mata, né? Ah, eu posso roubar? Se você quiser, eu posso roubar, mas existe uma consequência. Pode roubar um celular, né? Ah, posso roubar, mas existem consequências, né? Quando eu roubo, eu estou interferindo na liberdade do outro, no direito do outro. Então, quando... Já deixa o senhor ressaltar aí, pastor. Então, quando eu interfiro no direito do outro, né, acabou a minha liberdade, né? Então, eu estou tirando o que é direito de alguém. Se eu vou roubar alguém, eu estou tirando aquilo que é de direito, de posse daquela pessoa. Porque aquela pessoa, ela trabalhou, ela lutou para conseguir aquilo. E simplesmente eu acho que eu tenho direito de roubar porque, eu acho que eu tenho direito. Não, né? Toda ação tem uma reação. Então, existem limites numa sociedade. A gente não vive numa ilha, gente. A gente vive numa sociedade. E como a gente vive numa sociedade, pastor Almir, é preciso ter regras, né? É preciso ter regras. Então, eu preciso saber que o meu direito vai até onde o direito do outro começa. Então, você é livre, mas debaixo de uma Constituição. Existe essa Constituição e você precisa respeitá-la. Se você agir de boa maneira, ela vai trazer benefícios para a sua vida, né? Se você tiver condutas que são bons perante a Constituição, ela vai trazer benefícios para a sua vida. Mas se você agir de maneira má, essa própria Constituição também vai trazer punição sobre a sua vida, consequências sobre a sua vida. Pastora Fernanda, o Brasil ele vai de mal a pior, porque nessa Copa
né, nós ouvimos ali um coro, todo mundo dizendo: Lula ladrão, o seu lugar é na prisão. E por que eu estou falando isso? Porque o nosso atual escolhido presidente do Brasil, eu já vi um depoimento dele falar que roubar um celular não tem problema nenhum. E eu ouvi na Copa um jornalista brasileiro falar a respeito de um acontecimento que aconteceu lá no Catar. Roubaram um celular de uma jornalista. Aí o pessoal de lá chamou, identificaram quem foi a pessoa e disseram para a jornalista da seguinte forma: você tem duas escolhas. Se fosse o nosso povo, a gente cortava a mão dele. Mas como não é do nosso povo, nós não podemos aplicar a nossa lei nele. Então agora está nas suas mãos. Você tem duas alternativas. Ou essa pessoa é deportada ou ela fica presa por 5 anos. E a jornalista argentina teve que decidir uma dessas duas coisas que aconteceu com essa pessoa que roubou um celular. Mas nós estamos aqui conversando sobre liberdade. É interessante falar a respeito de liberdade, porque em toda a minha vida, dentro de um assunto sobre política, eu nunca vivi um momento como esse que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E aqui liberdade fala da seguinte forma: nós somos protegidos pela Constituição, através da liberdade religiosa, através do governo que nós temos e do governo que vai entrar. Eles têm lutado contra a nossa liberdade religiosa, eles têm lutado contra a nossa liberdade de expressão, liberdade de imprensa, e isso nós temos visto muitos. Tanto liberdade de imprensa quanto de expressão, nós vimos acontecer. Agora, na atual política que nós estamos vivendo agora em 2021, a Constituição também garante liberdade de reunião, liberdade de ir e vir, liberdade de que nossos documentos não sejam repreendidos pelas autoridades. Aqui tem uma coisa interessante: em 70 anos depois de Cristo, com a destruição de Jerusalém, sabe o que os governantes romanos fizeram, que o Império Romano fez? Foi destruir todos os documentos dos judeus. Eles destruíram, aniquilaram, para que não tivesse prova nenhuma que o Messias tinha vindo e habitado no meio do povo de Jerusalém. Mas mesmo assim, ainda teve restícios que hoje, dentro da arquitetura, nós podemos entender que realmente Jesus Cristo, ele tem mais documento do que muitos outros documentários, que não tem documento que provam que realmente existiram ou se eles não existiram. Mas Jesus Cristo tem como comprovar que ele realmente esteve na terra no primeiro século. Outras liberdades que nós não podemos perder é a liberdade, nos dá a liberdade de constituição, de que nós não somos escravos, nem temos a servidão involuntária. Ninguém pode chegar, e falar assim, que ninguém pode se acusar a si mesmo. Então tem que ter prova mais robusta para que as pessoas sejam provadas, qualquer critério contra a vida dessas pessoas. Então a liberdade é uma coisa muito importante e que a gente vai perdendo aos poucos e às vezes nem consegue entender e nem perceber. E uma das coisas que não podemos perder é a liberdade da imprensa. Hoje, por exemplo, a imprensa só fala
que o atual governo deseja. Ele não fala um assunto dinâmico que seja interesse de todos, que desde que aflige o governo. E a liberdade diz que nós temos direito de fazer reivindicações. Exato. E democráticas, desde que venhamos tomar cuidado com o direito de ir e vir. Então, que a gente possa refletir aí, né, e começar a analisar a partir de 2023 como vai ser a nossa liberdade. Mas continuando agora, a segunda parte nós vamos falar na página 142, que diz os princípios para uma relação entre a igreja e o Estado. Em Mateus capítulo 22, 21 diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Significa que a igreja não deve exercer controle algum sobre o governo civil. Jesus nunca participou de movimentos políticos. Quando alguém procurou Jesus para resolver problemas dessa ordem, dessa natureza, como herança, Jesus respondeu em Lucas 12, 13 e 14: vocês me querem colocar como juiz e intermediário entre vocês? Então a igreja não deve governar o Estado, conforme na Idade Média, que escolheram imperadores para governarem as nações. O governo civil não deve forçar as pessoas a terem uma religião. Em todos os países devem ter liberdade religiosa, das pessoas escolherem a religião que desejarem servir. O governo civil não deve controlar a igreja, nem a sinagoga, nem a mesquita e nem os templos, conforme alguns exemplos bíblicos. Primeiro, Mateus 10, de 1 a 4. Os primeiros apóstolos ou discípulos foram escolhidos por Jesus e não pelas autoridades romanas. Segundo, Atos 6:3, a igreja escolheram 7 homens de boa índole para supervisionar a distribuição de alimento para os necessitados, e não foram o Estado. Terceiro, 1 Timóteo 3:1, de 1 a 3, Tito 1, de 3 a 9, através da igreja o Espírito Santo escolheram anciões, presbíteros, pastores para governarem a igreja. Não foram os estados que escolheram os líderes para governarem a igreja. Página 143. O tema é: o governo civil deve apoiar e incentivar as igrejas ou grupos religiosos idôneos que contribuem com a regeneração da sociedade. Primeiro, o governo civil deve realizar concessão de isenções fiscais para a igreja, que não precisem pagar impostos sobre propriedade nem sobre suas rendas ou contribuições que receberem. Segundo, o governo civil deveriam contribuir com recursos para a capelania hospitalar e prisional e recuperação de viciados. Terceiro, dependendo do governo civil, alguns estabelecem leis municipais de zoneamento, dificultando alvarás para a construção de instituições religiosas ou igrejas. Entendeu o que nós dissemos aqui? O governo, ele tanto pode apoiar quanto contribuir em todas as áreas, em todas as esferas, como dependendo do governo civil que nós escolhemos, eles podem estabelecerem leis civis de propósito de zoneamento, dificultando alvarás para a construção de instituições religiosas ou igrejas. Então, no dia de amanhã, no futuro, nós não podemos
falar contra o governo, porque nós oramos a nossa vida toda pelo governo e pelas autoridades governamentais. Exato. Ou nós somos daquele que falamos mal das pessoas que governam o governo civil? Porque nós é quem escolhemos, através do nosso voto, o governo que nós desejamos sobre as nossas vidas. Ou um governo de paz, ou um governo atribulado, né? Um Exato. Governo de perseguição sobre as nossas vidas. Porque às vezes as pessoas não entendem que nós estamos numa guerra como cristão. Ou nós defendemos a direita, o lado conservador das leis bíblicas, ou nós defendemos o lado esquerdo, né? Um governo esquerdo que não tem comprometimento nenhum com a palavra de Deus e que é contra aquilo que a palavra de Deus defende. Somos nós quem escolhemos. Então não adianta no dia de amanhã ficarmos reclamando, e só orar não adianta. Exato. Porque oração significa orar e ter atitude no momento certo, que é o momento de votar. Mas se hoje a gente faz uma autoanálise e vê que a maioria não votou na direita, o que nós precisamos fazer? O que nós precisamos realizar? É converter mais pessoas ao Evangelho. Porque na medida que as pessoas se converterem ao Evangelho, elas vão abrir o coração, vão abrir a vida e vão desejar votar no lado certo, que é da direita, de um lado mais conservador, de um lado de leis bíblicas. Exato. E aí você vê, né? O pastor Almir trouxe aqui de Mateus falando, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O governo ele não pode controlar a igreja e nem a igreja querer controlar o governo, né? Não pertence à igreja querer controlar o governo. Ela pode participar como cidadã, como parte de uma nação, ajudando, mas ela não pode querer interferir, ou querer usar do governo para que todo mundo siga as suas diretrizes. Não. Como a gente falou aqui de liberdade de expressão, liberdade religiosa, a pessoa ela tem o direito de escolher a religião que ela quiser seguir. E também a gente não pode usar de artifícios, o governo não pode usar de artifícios para querer controlar a igreja, né? Criando leis ou manipulando a igreja para o seu próprio benefício. Não, né? A igreja ela é um lugar livre, né, ela cumpre o seu papel com o governo, pagando os impostos, a água, a luz, tudo que tem que ser feito, né, pastor Almir? Né, estando legalizado junto com o governo. Mas só que ela não pertence a esse governo, né? Ela não é uma instituição do governo. Então não, né? A igreja ela é livre, ela tem a liberdade, a autonomia de exercer a sua fé em Cristo Jesus, né? Então a gente precisa entender isso aí. Outro ponto que o pastor Almir trouxe aqui de muita como que eu falo assim, de muita importância, é o fato de como a gente até falou de votação, né? E às vezes a gente pensa num governo pensando na nossa necessidade, né, pastor Almir? A gente pensa num governo há 4 anos, né? Mas a gente tem que entender que tipo de governo que a gente quer para nossas gerações futuras. Às vezes a pessoa só pensa com as suas necessidades. Não, eu estou passando isso, eu quero um governo, né, que nem a gente ouviu aí, né? Não, na tal época a gente comia picanha, tal época a gente fazia isso. Mas espera aí, né? O importante, talvez você esteja passando por um momento difícil hoje,
para que amanhã os seus filhos possam ter uma condição melhor. Não adianta você ter tudo hoje e amanhã o seu país ficar devendo e os seus filhos, seus netos estarem sofrendo, né? Por causa dessa, como que eu posso dizer, pastor Almi? Dessa maneira de governar desenfreada, né? Então a gente não pode só pensar num governo a curto prazo. A gente vota pensando no governo a longo prazo. A gente vota não só pensando nos nossos interesses, mas nos interesses das gerações que vão vir, dos nossos filhos, dos nossos netos. Talvez você não tenha filho, né? Mas tem gerações que vão vir após de você. E o que você vai deixar para elas, né? Ou você não vai se preocupar com como vive a vida delas? A Bíblia relata um rei que não se preocupou com a geração que iria vir, que foi o rei Ezequias. O rei Ezequias na Bíblia, ele simplesmente abriu o seu tesouro para os babilônios ver. E quando Isaías, o profeta Isaías, foi chamar a atenção de Ezequias, né, trouxe uma profecia, uma palavra de Deus, dizendo que por causa daquela atitude do rei, de mostrar tudo para os babilônios, a Babilônia iria vir, iria pegar o povo de Judá, ia levar o povo de Judá cativo. O rei Ezequias entendeu que não seria na sua época, e ele se sentiu aliviado. Ele ficou, graças a Deus, né? Graças a Deus que não vai ser na minha época, vai ser depois, né? Então a gente está bem. Mas olha só, a atitude dele de não se preocupar com a sua geração, de não se preocupar com a geração futura, trouxe consequências para essa geração. Depois dele, veio seus filhos, né? Depois ainda, muito tempo depois, né? Eu creio que até foi os netos de Ezequiel, se eu não me engano. Veio e teve um governo totalmente fora dos princípios de Deus, que não se preocupava com a vontade de Deus, e esses foram levados cativos, né? A Babilônia entrou em Israel e levou o povo cativo. Não levou tudo de uma vez, né? Primeiro pegou os nobres, os melhores ali, inteligentes, levaram e deixaram os pobres em Jerusalém, mas aqueles pobres também sofreram, porque não tinha mais comida, não tinha mais alimento, não tinha nada. A cidade estava destruída por causa de um rei que anteriormente não se preocupou com a sua geração. Então a gente tem que entender que tipo de governo que a gente vai querer para o nosso país, né? Que tipo de governo que você vai lutar para que o seu país tenha. Um governo que não só se preocupe com o momento que ele está, mas um governo que vai governar não só para alguns poucos, mas para todos, né? E um governo que vai se preocupar com as futuras gerações, com aqueles que vão vir após deles, né? E o que ele vai deixar para esse governo, porque a gente está numa democracia, que a gente chama de democracia, né, pastor Almi? Ainda somos uma democracia, embora a gente vê muitas coisas que não parecem democracia, mas veja bem, né, o que esse governo vai deixar para os futuros governos, porque esse governo tem que entender que ele não vai ser para sempre também. Né? Se estamos numa democracia, a gente tem que entender que ele não vai ficar no governo para sempre. Talvez seja outros, talvez venha outros após dele. E o que ele vai deixar para esses outros governarem? O que ele vai deixar? Ele só vai se preocupar com o seu governo, com o seu partido, né? Porque é isso que a gente vê no Brasil, né? Uma briga de partidos, interesses dos partidos, todos os partidos brigando pelos seus próprios interesses, mas ninguém brigando pelo interesse do povo, ninguém brigando pelo interesse da nação, ninguém brigando pelo interesse da cidade, do estado, né? Todos querem tirar o que é de melhor para eles e o povo que fique ao léu. Não, a gente precisa entender quem são
quem vai governar a nossa nação. Agora estamos aí já com um governo eleito, né? E qual vai ser a nossa participação? Qual vai ser a nossa posição? Vamos só ficar olhando ou reclamando? Porque o brasileiro é fogo, né, pastor? O brasileiro para reclamar, não sei outra nação, mas aqui a gente gosta de reclamar, né? O problema não é reclamar, o problema é que a gente reclama e não faz, né? Se a gente reclamar, se fizesse alguma coisa, ainda valeria. Mas não, o povo reclama sentado. Já viu aquele povo que só reclama sentado? Fica lá reclamando, mas não se levanta, não vai lutar pela sua nação, não faz nada pela sua nação, não faz nada pela sua cidade, né? O governo, lógico que os políticos estão aí para governar, mas nós devemos ajudá-los no seu governo também a governar de forma coerente. Também não é governando de maneira descabeçada. E qual vai ser a nossa posição, né? Nós devemos estar por dentro. Agora, com o governo eleito, a gente precisa estar informado do que está acontecendo, o que vai acontecer, como eles estão governando, para que depois, nas próximas eleições, pastor Almir, às vezes a gente não cometa os mesmos erros que a gente comete sempre nas mesmas eleições, elegendo às vezes as mesmas pessoas que não fizeram nada, ou senão que não querem nada. E às vezes você vê essas pessoas ficando anos na política. Tem políticos que estão ano ali, na Câmara de Deputados, na Câmara no Senado, e não muda, porque as pessoas continuam votando em alguém que não está fazendo não está trazendo um menor benefício para o país. E você vê sempre as mesmas pessoas ali, né? E aí eles vão ficando, e vai até se aposentando ali, né? E não é com pouquinho não, a aposentadoria é boa ali, né? Né? E aí vai ficando e não tem ninguém que assuma esses locais. Então a gente precisa saber quais os políticos que nós vamos colocar nas próximas eleições. Mas para isso a gente tem que estar atento como eles vão governar e como eles vão estar governando nesses 4 anos, né? Não é só saber das propostas depois, né? Mas é saber como eles governaram agora, que eles estão tendo essa oportunidade, para que a gente não cometa erros e sempre mais erros todas as eleições. Já ouviu aquele ditado que o povo tem o governo que merece? Exato. Né? Aquele que espelha o povo. Uhum. Eu pensei que o Brasil pudesse chegar a país de primeiro mundo, mas depois dessas eleições eu estou decepcionado, não espero mais nada. Agora eu entendo porque o Brasil é país de terceiro mundo, porque ele vai continuar sendo de terceiro mundo, infelizmente. Página 146. Os governos devem estabelecer uma divisão de poder, para que o poder não concentre na mão de uma única pessoa, para que não seja estabelecido golpe de Estado, que significa quebras de lei de Constituição. Veja agora que interessante as divisões, para que o governo não fique na mão somente de uma pessoa ou somente de um grupo de pessoas. Exatamente. Por causa da corrupção do poder de todos os níveis de governo, deve ter uma separação. Significa que os poderes devem ser divididos entre vários grupos ou pessoas e não concentrado apenas em um determinado grupo ou em uma determinada pessoa. O poder do Estado é dividido em 3 ramificações. Legislativo. O legislativo é dividido entre câmaras que compõem deputado estadual, deputado federal e senadores. E as legislações novas precisam ser aprovadas tanto pela Câmara e assinado pelo presidente da República e pelo Judiciário e Executivo. E os governadores governam os distritos e municípios do Estado.
os militares, civis, as forças armadas que defendem as fronteiras, a aeronáutica, a marinha encontram debaixo da autoridade do presidente da República, e os recursos militares devem ser aprovados pelo Congresso. As forças armadas não podem exercer as funções civis da polícia militar. Veja que interessante como é subdividido todos os cargos. Cada estado tem uma guarda nacional que não se encontra debaixo da autoridade das Forças Armadas, nem do presidente da República, e nem do governo federal, mas do governo do estado. A polícia local presta conta ao município. Significa que as Forças Armadas não têm autoridade sobre as centenas de milhares de forças policiais locais que somente prestam conta ao cidadão da sua própria cidade. Isso daqui muita gente não sabe, porque para que não tenha oportunidade de dar um golpe de Estado. Golpe significa quebra de leis da Constituição. A Constituição proíbe liberdade de imprensa, liberdade de expressão, liberdade de se reunir pacificamente para realizarem petições de reparação de seus agravos, garantindo conhecimento público do funcionamento do governo que deve prestar contas ao povo. O maior poder emana do povo. E o povo não sabe que o poder emana das suas mãos. E às vezes fica preso, né, por aquele que ele mesmo votou, que pensa que tem maior autoridade sobre a vida deles. Mas não. Diz a Constituição que o poder emana do povo. É o povo que coloca as pessoas no governo e é o povo que tira as pessoas do governo. Mas eles não sabem o poder que tem nas suas mãos, o poder de pedir, né, de confrontar o governo as coisas erradas que eles fazem. E eles têm que dar as suas satisfações ao povo. E o povo se contentar com as satisfações que o governo dá para ele, porque o poder emana do povo. O povo é aquele que coloca as pessoas no governo, é aquele que tira as pessoas do governo. Os juízes ativistas da Suprema Corte e das cortes inferiores que criam novas políticas e novas leis que às vezes não são aprovadas pelo povo e nem pelo poder legislativo, dessa forma violando regras e até mesmo a Constituição. Então um povo que não é participativo, um povo que não gosta de política, um povo que não gosta de participar da política, ele permite que os seus governantes liderem em seu favor, de qualquer forma, de qualquer maneira, sem prestar contas ao povo. E é interessante, né, pastor Almir, porque o povo ele não busca esse tal conhecimento, né? E até a própria Bíblia já tem esse ensinamento, né, que o povo padece por falta de conhecimento. Lógico que ali, quando Deus traz essa mensagem para Osés, ele está falando do conhecimento de Deus. Mas isso é em todas as áreas também, né? Quanto menos você conhece, mais nas mãos de alguém você vai ficar, porque aquela pessoa vai te manipular, porque você não conhece. Então, quando você o seu entendimento é aberto e você começa a entender as coisas, né, você não fica na mão de ninguém.
Então, por que o povo ele fica muito na mão dos políticos? Porque os políticos eles não querem que você saiba de nada, né? Eles não se interessam em fazer você conhecer, entender as leis, né? Poucos de nós brasileiros conhecemos a respeito da nossa Constituição, conhecemos a respeito das leis que nos regem, e é por isso que às vezes a gente fica aí na mão de muitos políticos, porque eles não querem que a gente venha conhecer, e para que a gente possa ter esse poder, né, de tirá-los quando eles estiverem agindo de maneira incoerente, de maneira que contradiz com a Constituição. Então, aí eles vão quebrando regras e mais regras, vão passando por cima da Constituição, aí ninguém sabe mesmo, né? Ninguém conhece mesmo, aí fica mais fácil. Aí quem que vai chegar lá e contestar? Às vezes é e não faz, né? Um andorinha não faz muita coisa, né, pastor Almir? Né? Um só, às vezes 2 mil, 3 mil não é nada, perto de 200 milhões. Nós somos 200 milhões de habitantes, né? Agora, se 200 milhões de habitantes têm um interesse de conhecer, né, de entender as leis, o que nos rege, né, a nossa Constituição, de entender sobre a nossa política, como funciona a nossa política, como funcionam as nossas prefeituras, os nossos estados, talvez, né, tivéssemos bons políticos, né, pastor? Não temos muitos bons políticos pela nossa própria falta de interesse, né? De colocar ali pessoas. E aí a gente volta no político que a gente acha mais legal, ou no mais engraçado, como a gente vê aí, que palhaço às vezes ganha a eleição. A gente volta no político que parece legal, né? Aquele mais legal, aquele que fala bonitinho, aquele que, né? Aí a gente vota. Ou senão a gente é aquele que vai com os outros, né? Ah, tá todo mundo votando nesse, eu vou votar nele também. E aí a gente não tem esse interesse de saber. E aí, por isso que a gente fica nas mãos de muitos políticos. E por isso que eles ficam, como eu já falei aqui, né? Eles ficam anos lá. Anos e anos vão passando e eles estão lá. Né? Porque ninguém tira eles de lá, ninguém consegue tirá-los de lá. Eles vão enganando, eles vão seduzindo, eles vão manipulando, né? Porque eles vão pegando o povo na sua necessidade, né? Na sua necessidade eles pegam o povo. Você precisa de uma cesta básica? Aí ele te dá uma cesta básica 1 mês só, né? Aí são 4 anos. Ele supra a sua fome durante 1 mês e acha que aí você vai lá e vota porque você deu a sua palavra para ele, né? E ele só saciou a sua fome por 1 mês, sendo que ele vai ficar lá 4 anos. Ele não vai ficar 4 anos te dando cesta básica. Vai, pastor Almeida? Difícil. Não vai. E aí ele vai te prometendo as coisas e você vai aceitando, né? Ah, vota em mim. Mas você não viu que 4 anos atrás ele estava lá e não fez nada. E ele vai ser o mesmo político, o mesmo cara que não vai fazer nada de novo. Porque ele sabe que é só suprir, pegar você numa necessidade, na sua fraqueza, que ele consegue te manipular, que ele consegue fazer o que quer. Mas a gente precisa abrir o nosso entendimento, o nosso conhecimento, a gente precisa entender a nossa política, precisamos sim conhecer, precisamos nos interessar mais, né, para que a gente, a partir de agora, né, a partir dessas eleições, dessas próximas eleições, a gente venha ter bons políticos, né, no nosso governo. É interessante, né, pastor Almir, que o povo ele está se interessando mais, né, mas ainda assim é muito pouco. Muito pouco. Às vezes, é que nem eu falei aqui na semana passada, ele se interessa por política, mas ele leva a política como ele leva o futebol, né? Ele torce para um partido, sem entender nada do partido, ele está lá torcendo, né? E aí ele faz do partido o seu time.
E política não é futebol, tá? Política não tem nada a ver com futebol. Eu não preciso ter um time, eu não preciso ter um partido político. Eu preciso só saber quem vai fazer o bem para a minha nação, quem vai querer o bem da minha nação. Eu preciso saber se aquele político tenha realmente um caráter íntegro, né? Um caráter imparcial, que não vai agir com parcialidade, que não vai tratar uns com braço de ferro e o outros com abracinhos, com beijinhos. Não, mas vai saber governar todos numa justa medida. Então é por isso que a gente precisa se conscientizar mais. Muitas pessoas estão na expectativa de que o atual governo deu um golpe de Estado. Não é tão fácil assim, porque gera uma guerra civil. Mas o poder emana do povo com manifestações que venham tirar os corruptos da política, para que não venha ter uma guerra civil. Agora nós vamos conversar e finalizar sobre a página 157 e a página 160. As nações devem valorizar o patriotismo. O conceito cristão de governo não deve apoiar um patriotismo cego, onde o cidadão nunca pode criticar o país ou os seus líderes. O patriotismo autêntico critica o governo e seus líderes, e com franqueza, quando eles agem de modo contrário aos padrões bíblicos. 1 Eclesiastes 10:20 diz: não amaldiçoeis o rei, nem mesmo em pensamento, mas conforme Romanos 13:16 diz: orai pelas autoridades para que tenham paz e prosperidade. Os benefícios do patriotismo para a nação. Primeiro, gratidão pelos benefícios que sua pátria oferece, porque ela oferece liberdade de religião, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de direito de ir e vir, liberdade de fazer protestos, manifestações públicas e parlamentares. Mas o que a gente menos vê, isso é falta de crescimento, são manifestações de parlamentares. Nós vemos no Parlamento Nacional do nosso Congresso que nós temos um parlamento que se esconde até mesmo das manifestações, onde eles deveriam mostrar a cara e dizer quem eles realmente são, que são a favor do povo ou contra o povo. Isso é que é benefício de patriotismo para a nação. Primeiro, o patriotismo na política. O primeiro é a utilização da bandeira nacional e a frase: o Brasil nunca será bandeira vermelha, que representa o comunismo. 2. O povo sabe a escalação dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, o Barroso, Carmen Lúcia e etc. Quem são os vereadores e prefeitos da sua cidade que defendem a sua ideologia? Quais são os deputados estaduais e federais e senadores do seu estado que foram escolhidos e que te representam e que representam a sua cidade? Quais são as suas funções, o que eles fazem? 4. Segurança relacionada ao futuro, referente a invasores de suas fronteiras. 5. Consciência de que as futuras gerações não venham criticar a nossa nação como geração futura. 6. Consciência de que temos que viver conforme os padrões morais para que sejamos uma nação modelo. O apóstolo de patriotismo é atitude de antipatia, desprezo, ódio
por realizar constantes críticas. Alguns enfatizam o aspecto negativo das eleições, que são nosso próprio reflexo. Alguns diriam: amo o meu país, mas me entristeço com a natureza opressora dos tiranos através de um governo totalitário. O trabalho dos cristãos é ser democráticos, influenciadores, professores, escritores de livros, políticos e religiosos nas mais diversas camadas da sociedade e proteger a liberdade nas comunidades, nas igrejas, nas escolas públicas e nas escolas universitárias. E para ver que caminho nós estamos seguindo, nós vemos que o nosso Alexandre de Moraes, ele é um advogado, ele é escritor e publica livros. E daí já dá para ver o caminho que nós estamos enfadados a encontrar ali no futuro. Exato. Porque se uma pessoa dessa natureza tem uma liberdade dessa, eu fico imaginando o que serão dos nossos professores, o que serão dos nossos universitários, o que serão dos nossos novos escritores que vão fazer seus livros a favor da democracia ou contra a democracia. Você é a favor de uma pessoa que tem autoridade, que seja totalitário, que tem uma caneta na sua mão e que define as coisas por aquilo que ela assina, ou você é a favor da democracia? Fica aqui a reflexão para a pastora Fernanda. Então você vê aí, né? A gente deve exercer o patriotismo, né? Às vezes as pessoas acham que não. Ai, não pode, não. Precisamos ser patriotas. Precisamos amar a nossa bandeira e o nosso país. Lógico que quando você fala de amar o seu país e amar a sua bandeira, não é que dizer que você vai desprezar as outras nações, né, pastor Almi? Porque tem gente que acha assim, você não pode ser tão patriota e que você... Não, mas você precisa amar a sua bandeira, amar a sua nação, orar pela sua nação, querer o bem da sua nação, né? Querer governos bons para a sua nação, mas é como o pastor Almis mesmo disse, se tiver que criticar, nós vamos criticar também. Não é aquele patriotismo ferrenho que a gente não pode criticar nada, que a gente vê as coisas de ruim acontecendo e fica, né, achando que nada está acontecendo, que o nosso país está maravilhoso. Não, mas é um patriotismo que a gente sabe dos defeitos, a gente critica, a gente aponta, mas a gente também conhece as qualidades que a nossa nação tem. Não é só exercer o patriotismo no futebol, como a gente já falou aqui, né? Tem gente que só é brasileiro quando o Brasil joga no futebol, né? Acabou o futebol, a pessoa não é mais brasileiro. Tem gente que é até mais corintiano e palmeirense do que brasileiro, pastor. Né? Prefere mais, né? Olha lá, o Jontas, meu Deus do céu, né? Prefere mais o time do que o país. Não, você tem que entender que o seu país é importante, né? Você tem que lutar pelo seu país, você tem que querer ver o bem do seu país. E não só ver o bem do seu país só na hora da votação, mas você fazendo parte desses campos estratégicos, principalmente a igreja, né? Fazendo a diferença. A igreja tem que sim entrar em campos como universidades, né? Entrar em campos políticos, sim, se interessar pela política, se interessar pelo ensino, pela educação, se interessar pela literatura. Poucos cristãos a gente vê escrevendo coisas diferentes, pastor Almi, né? A gente vê cristãos que falam de temas
voltado para o cristianismo. Mas se você já viu cristãos que escrevem sobre ficção, a gente tem aí o C.S. Lewis, né, das Crônicas de Nárnia, Tolkien, do Senhor dos Anéis, né, que eles são cristãos e eles escrevem sobre ficções. E aí a gente se limita a um campo, só fala de espiritualidade. A gente não sabe ser cristão que fale de outra coisa a não ser espiritualidade, a não ser coisas que acontecem na igreja. E aí a gente só escreve de livros voltados para a igreja. Mas a gente precisa escrever das coisas, de outras coisas também, de outros assuntos também, de outros assuntos que são importantes, mas que a gente vai trazer uma visão de Cristo sobre aqueles assuntos. A gente vai trazer uma visão bíblica sobre aquele assunto. Então a gente precisa ter cristão na literatura, a gente precisa ter cristão na música. Muito se debate sobre música secular, sobre música cristã. O músico ele pode tocar na igreja, ele pode tocar fora da igreja, mas aí você tem um monte de músico na igreja, a igreja não consegue suportar esse monte de músico aqui dentro, porque o culto é uma vez na semana, uma vez no dia. Imagine, a gente está numa igreja que aqui é pequena, né? A gente tem um grupo de louvor, mas tem igreja que tem 10. Imagina 10 músicos, não sei quantos músicos tocar. E aí você precisa ter cristãos que toquem lá fora também, né? Que toquem tipos de músicas lá para fora também, mas com uma visão cristã dessa música, para que essas vidas sejam alcançadas. Aí a igreja prende os músicos dentro da igreja, e quando esses músicos querem sair para fora, eles se perdem. Por que eles se perdem? Porque eles não foram ensinados que eles podem sim cantar músicas para fora, mas com pautas voltadas, com os olhos voltados, com os olhos de Cristo, não músicas com os olhos do mundo. E aí a gente vê músicas do mundo que não dá para se escutar, pastor Almir. Né? Aí você vai para uma escola, toca lá uns funk que você fala, misericórdia, isso está tocando na escola. Mas aí você vai tocar o quê? Música de igreja? Nem todo mundo é cristão lá na escola. Aí você vai tocar música da igreja, Deus, daí a pessoa... Mas aí você vai tocar músicas que vão ser sadias, né? Vão ser músicas que às vezes nem vai falar de Deus, mas ao mesmo tempo está falando de Deus, né? Como a gente vê no livro de Esther. A gente não ouve no livro de Esther o nome de Deus, mas a gente sabe que Deus está presente. A mesma coisa pode acontecer com a música. A música pode não falar de Deus, mas a gente sabe que Deus está presente. Pela conduta do cantor que está ali, pela prática do cantor, pela fé que o cantor, o músico, expressa. Então, o cristão ele está muito institucionalizado, né? Às vezes ele está muito institucionalizado, muito dentro da igreja, e ele não consegue ir para fora, ele não consegue enxergar o mundo lá fora, ele não consegue ser cristão lá fora, porque ele está institucionalizado. E eu via isso, pastor Almir, eu trabalhei numa casa de recuperação, já para a gente encerrar aqui, que às vezes eu via as meninas muito institucionalizadas. As meninas elas só conseguiam viver limpas quando elas estavam dentro da casa de recuperação, mas elas não conseguiam viver limpa fora da casa de recuperação. Então elas iam lá, aqui eu me sinto bem, e elas tinham até medo de sair, né? O medo existe, mas elas não conseguiam, elas saíam, não durava um mês, não durava 2 meses, elas estavam de volta de novo, porque estava institucionalizado. E tem cristão que está institucionalizado, ele não consegue viver lá fora. Se ele for lá fora, ele se perde, né? Se ele pôr o pé lá na rua, já era, porque ele está institucionalizado. Ele só consegue ser crente dentro da igreja, ele só consegue ser cristão dentro da igreja, ele não consegue ser cristão no mundo. E nós fomos chamados para ser cristãos no mundo. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Então, você precisa abrir o seu campo de visão. A gente está falando aqui de política, mas todas as áreas, né? A política no Brasil hoje
né? As ideologias políticas do Brasil hoje ocupam todos os lugares. A gente vê aí, por que a gente está aí com dificuldade nas eleições? Porque a gente tem um campo político que atua nas universidades, que atua nas artes, que atua até nas empresas, que atua no campo social. E aí fica difícil. Como que você vai falar, não vota no tal político, mas eles estão em todos os lugares, pastor Almir. Eles estão em lugares que muitos cristãos e muitas pessoas sadias reclamam, mas não quer estar. Reclama, fala mal do governo, esse governo não presta, mas não querem estar lá. Então a gente precisa ser pessoas que participam mais e vão estar mais nesses campos, nesses lugares. Quero aqui fazer as minhas considerações finais e dizer para o pessoal que vem aí conferir todos esses temas desses livros que nós fizemos no decorrer desse ano. Então ali você pode ver as resenhas de determinados livros. Aproveita que é de graça, porque agora, se você quiser, você vai ter que correr atrás por conta própria. Se você quiser ser uma pessoa instruída, ler algum livro por conta própria, e não só esses livros cristãos, mas a Bíblia, porque eu acredito, não sendo uma pessoa pessimista, que o ano de 2023 em diante, porque nós estamos perto do arrebatamento da igreja, então vai ser apertado um pouquinho, né, a situação quanto aos cristãos, e que você continue firme aí na presença de Deus, né? Espero que você na sua casa seja uma pessoa que lê a Bíblia, espero que você na sua casa seja uma pessoa que goste de ler bons livros cristãos, e que você seja um cristão aí de mente aberta. Agora a pastora Fernanda vai fazer as suas considerações finais, falando a respeito da novidade para o próximo ano do podcast. Então, gente, só dando um aviso, na nossa semana que vem nós vamos ter o nosso podcast, o nosso último podcast do ano, e nós vamos conversar aqui com o subprefeito do distrito, né, lá de São Silvestre, aqui em Jacareí, que é o Daniel Mariano. O pastor Almir lembrou o nome. Isso. Deu um branco no pastor Almir. O pastor Almir, ele é famoso porque ele esquece. Ele mesmo fala, eu esqueço. Né? Mas ele ressaltou aqui, Daniel Mariano vai estar conversando aqui com a gente na semana que vem. E que você venha participar e chame a galera para participar, que faça as perguntas, né? Ele é subprefeito, ele vai estar falando aqui sobre política, então, e que você venha participar aqui com a gente. E outra coisa, no ano que vem, nós vamos voltar com um estilo diferente de podcast. Não vamos mais trazer livros, né, como a gente fazia aqui, mas o nosso intuito é fazer entrevistas, né, chamar pessoas para estar conversando, para fazer um bate-papo. E se você tem sugestão aí, fale com a gente, né? Mande pra gente aqui no chat mesmo, ou nos comentários, porque às vezes as pessoas só falam aqui no chat, mas tem os comentários aqui no YouTube, né? Pode também mandar lá no meu Instagram, né? No @FernandaCazumba, né? @FernandaCazumba ou @basebíblicapcash. Né? Nós temos aí, você pode entrar lá, né, no direct lá do Instagram e falar, Fernanda, fala sobre esse tema, chama alguém para conversar sobre esse tema. Entra lá no direct, a gente vai estar dando uma olhada lá e a gente vai pegar esses temas e chamar pessoas para conversar e fazer um bate-papo aqui. Então, que você venha participar. Vai começar quinzenal, depois a gente pode passar para semanal. A gente está com esse pensamento de começar quinzenal, tá? Não vai ser toda terça-feira, ser terça-feira sim, terça-feira não.
E quando a gente já tiver encaminhado, em nome de Jesus, um bom número de pessoas para a gente conversar aqui, né? Vai trazendo opiniões também de pessoas que a gente pode conversar. Chama fulano, Fernanda, para a gente conversar. E aí a gente vai fazer toda semana. Então, quero a colaboração, a dica, né, do pessoal. Às vezes o pessoal não dá dica aí, dá ideia aí. Deixa a gente, assim, trabalhar mais, né, pastor? Me dá mais trabalho pra gente, né? Dá mais trabalho pra gente, dá ideia aí pra gente ver o que a gente vai fazer também. Então, participa aqui com a gente, dá a sua opinião, e no ano que vem nós estamos aí com esse formato do Base Bíblica Podcast. Mas semana que vem estamos aqui com Daniel Mariano, fazendo um bate-papo. Eu agradeço por todos que estiveram participando até agora com a gente. Que Deus venha abençoar a sua vida grandemente. E até semana que vem. Amém? É o chamar mais do que uma igreja. Uma família. Tchau, tchau. Deus te abençoe.